Aqui é o Johan. Eu sou o Carneiro. E esse é o Mentalizei Podcast. E hoje a gente vai direto apresentando o convidado. Ele que é vereador, professor, diretor e muito mais, né? Professor Gilmar, seja muito bem-vindo. Boa noite, Johan. Boa noite, Carneiro. É um prazer estar aqui no podcast de vocês. E estamos aí disponíveis para responder todas as perguntas, se assim conseguirmos, né? Então, professor, a gente pensou em você logo para conseguir aproximar um pouco mais a população da política, né? Para saber um pouco mais o que está acontecendo em Piraquara, que é um dos nossos princípios, né? Falar um pouquinho de Piraquara também e do jeito bom e necessário, né? Que o pessoal precisa conhecer um pouco mais de política. Eu vejo que as pessoas têm muito bloqueio, né? Com a questão de política. E às vezes não é tão ruim assim e vale a pena escutar um pouco, né? O senhor já está nesse ramo há quanto tempo? Há muito tempo. Eu fui assessor em Curitiba do vereador Jair César. Fui chefe de gabinete, assessor legislativo dele por 18 anos e 9 meses. Depois eu me tornei professor no meio do caminho e resolvi seguir a carreira do magistério. E daí, ao seguir a carreira do magistério, eu assumi meu concurso em 2003 como professor de História, do qual sou formado pela Universidade Espírita, pela Faculdade Espírita, e peguei o meu primeiro padrão na Colégio Estadual Vila Macedo. E a partir do momento que eu assumo meu padrão enquanto diretor de escola e concursado, eu largo minha vida política em Curitiba como assessor e começo a me dedicar à cidade de Piraquara, do qual eu tenho raízes aí desde 1930, onde meus pais, meus avós, meu avô principalmente era guarda-túnel em Roça Nova. Foi o único guarda-túnel que cuidou dos 13 túneis até Morretes. Caramba. E meu avô era ferroviário, meus tios eram ferroviários, meu pai foi ferroviário. E daí nós tivemos uma grande ligação no passado com a cidade de Piraquara através de Roça Nova, onde minha família, meu avô era guarda-túnel, meu pai se tornou depois gráfico, meu tio era mecânico de locomotiva. Na realidade, a minha família era de peão mesmo, que cuidava do maquinário e limpava a linha férrea na cidade de Piraquara. Não sou cordeiro, mas não sou dos tradicionais. Sou o cordeiro que andava no trilho do trem, do ancestral deles, né? Bacana. Que legal. E falando do princípio ainda ali, né? Você teve uma caminhada muito importante no esporte também, né? Tive uma caminhada muito importante. Foi aí onde eu conheci o Jair César. Eu estudei na Escola Municipal Omar Sabag, na Vila Oficinas, onde tem o primeiro conjunto residencial de ferroviários, né? A Vila da Coab foi instituída para atender a demanda dos ferroviários, né, de Curitiba. E daí lá meu pai comprou a primeira casinha dele, né, em 1970. Tinha 5 anos, eu lembro muito bem ainda, me marcou muito. Quando eu cheguei lá, uma casa de 37 metros quadrados, e lá meu pai construiu a sua vida. Lá morou eu, meu pai, minha irmã, que é advogada hoje, meu irmão, que também é advogado, e eu que me tornei professor. Então, dali da Vila Oficinas, eu tive uma vida muito boa, né, uma infância saudável, e como eu vivia próximo da rua, no campo de futebol, naquela região toda, eu tinha a habilidade de correr, eu era muito rápido e nunca corri da polícia, né? E daí eu fui participar de uma corrida, de uns jogos municipais pelo Colégio Omar Sabag, pela Escola Omar Sabag, né? E ganhei a corrida. Eu ganhei umas 2 ou 3 corridas municipais. E daí, na época, nós tínhamos a escola Bardal, que era uma escola de renome, como um Positivo, um Dom Bosco da época. E daí me deram uma bolsa de estudo. E para lá eu fui e treinei durante 5 anos no Bardal. E lá eu comecei a treinar, ter um treinamento mais específico e fui desenvolvendo minhas habilidades. E me tornei corredor de 100 metros rasos, me tornei saltador, fui campeão brasileiro no revezamento 4x100, fui campeão paranaense em torno de 25 a 30 vezes, fui recordista de Curitiba dos 100 e dos 200 metros e fui jogador de handebol também. E encerrei minha carreira no atletismo com 19 para 20 anos como campeão paranaense do Decato, que são 10 provas, né? Eu era o atleta com o maior índice do Paraná. Em 1986, eu quase peguei Olimpíada, eu cheguei à final do Troféu Brasil, dos 100 metros rasos, e daí foi toda uma trajetória, né, em cima do esporte. O esporte me motivou a
a ter perseverança, a lutar, a correr atrás das coisas, né? Porque o esporte individual, ele exige muita dedicação, né? Sim. E eu era muito pobre, então eu saía da Vila Oficinas de segunda a sexta-feira e ia treinar na PUC, na Pontifícia Universidade Católica. Então eu atravessava da Vila Oficinas até a PUC todos os dias e voltava todos os dias a pé. Né? Então era porque meu pai não tinha dinheiro para me pagar o transporte. É longe. Dava quantos quilômetros? Nem sei, eu sei que era bastante, né? Daí, e no final da tarde eu estava cansado, voltava correndo e de vez em quando eu passava pela favela do Cajuru e o pessoal queria me pegar e eu tinha que ir correndo até a Vila Oficina para que não me pegasse, né? Com a sapatilha na mão e assim por diante. Daí a minha vida deu uma melhorada quando eu ganhei o Campeonato Brasileiro, fui campeão brasileiro de revezamento. Daí eu fiz algumas propagandas de televisão, comecei a ter um pouco mais de visibilidade, a gente tinha condições de pegar alguma competição internacional, e daí eu tive alguns incentivos financeiros aqui no Paraná, que me ajudou a comprar uma boa sapatilha, um bom tênis, um agasalho, daí eu tive essa possibilidade maior. Uma estrutura melhor. Isso. Vendo tantos títulos, parece que foi fácil, né? Que foi rápido. 14 anos de treinamento. Mas é importante falar bastante do que você teve que passar, né? Por isso. Inclusive, caminhar todo dia todos deve os ser... dias. A pé. E a pé da Vila Oficinas à PUC, todos os dias. E de vez em quando tentavam me pegar ali, até brinco, né, na favela. E daí teve algumas situações que eu passei, que eu tive que pular o muro do seminário que tem ali próximo do shopping Jardim das Américas, tem um seminário ali. Sei. Eu pulava para dentro do seminário, o padre me pegava, daí esperava a piazada lá em fora acalmar, daí eu pulava o padre me pegava de carro e me levava até em casa. Por várias vezes eu passei alguns apuros ali, né? Mas era uma questão do lugar, na época era violento todo, né? Uma situação confusa, Vila Oficinas, Cajuru. Então, há 30 anos atrás, era uma outra realidade, né? É muito legal também a parte que você destaca o que o esporte continua fazendo até hoje por você, né? Porque muda a mentalidade e ela vai ajudando para o que deve né? Me ajudou a administrar a escola. Essa semana nós fizemos jogos interclasses no Colégio Vila Macedo, ontem, inclusive. Foi uma festa enorme na escola. A meninada, os meninos lá ficaram a manhã inteira desenvolvendo as atividades de futsal, futebol society que se viram lá na escola, tênis e mesa, enfim. Eu acho que o esporte integra e ele é uma forma de você estar espantando a droga, o cigarro, o álcool e trazendo o jovem a algo que é de bom, né? Infelizmente, nós não temos um incentivo muito forte aqui na nossa cidade. Em Curitiba, falta muito, principalmente por parte dos empresários, do poder público, começar a buscar algumas habilidades a nível de esporte e desenvolver esses jovens, né, para que possam buscar algo maior, né? Porque às vezes faz toda a diferença, né? Para continuar no esporte, não tem aquela disponibilidade de Faz tempo para muita trabalhar. diferença, porque eu lembro que quando eu comecei a treinar na Oswaldo Cruz, a minha mãe ela é diarista. E nem sempre ela tinha o dinheiro da passagem para eu poder ir treinar. Então ela tinha que se virar nos 30 para eu poder ir treinar. Então, eu fazia a máquina lá, eu fazia os exercícios no Oswaldo Cruz. E muitas vezes eu voltava a pé do Oswaldo Cruz a Vila Oficinas. Eu comecei a jogar basquete lá. Daí, quando eu me mudei para cá, a gente começou o time aqui em Piraquara, né? Mas aquilo que a gente tava conversando de nunca ter tido um campeonato aqui em Piraquara, uns jogos escolares aqui em Piraquara. Essa é uma situação muito grave. Eu estou diretor há 17 anos e nunca houve uns jogos escolares na cidade de Piraquara em parceria com o governo do estado do Paraná. Por quê? Porque não temos estrutura. Uma cidade de 100 mil habitantes não consegue desenvolver uns jogos escolares. Não temos um ginásio ainda apropriado. Temos um estádio de futebol, mas não temos quadras. O Guarituba não tem quadra apropriada para receber outras cidades. Então, hoje, a gente participa de jogos escolares na cidade de Quatro Barras, que é pequena. Participamos de jogos escolares em Campina Grande, em Colombo, em toda a região metropolitana. E Piraquara nunca teve jogos escolares. E os jogos é uma forma de estar integrando, de estar mostrando a nossa cidade, trazendo os jovens de outras cidades da metropolitana para mostrar as belezas da nossa cidade. E nós nunca tivemos uns jogos. Até foi discussão na Câmara Municipal, uns 20 dias, 30 dias atrás, essa questão, que nós temos que fazer um plano diretor, temos que fazer um planejamento para a nossa cidade, para desenvolver o esporte na nossa cidade. Mas para desenvolver o esporte, nós temos que ter equipamentos
né, ginásios, canchas, para que a gente possa trazer os jogos escolares e outros jogos, né, os jogos do Paraná, para dentro da nossa cidade. Nós somos uma das maiores cidades do Paraná e não temos um ginásio coerente para receber uma grande partida. E que seria fundamental, né, para as crianças se motivarem a fazer Com esporte. certeza. Sim. Né, você jogou no pole, né? Joguei. Tem condições de ter uma grande partida no pole? Não tem. Hoje em dia, eu comecei a jogar vôlei depois que eu machuquei o joelho para poder voltar com a impulsão e tudo mais. Agora que a gente voltou a jogar, a gente tá jogando na União. Na União. A quadra não é aquelas coisas, mas é o que tem Sim. na cidade pra gente poder jogar. E que está precário também. Tá bem precário. Está bem precário. Então, eu acho que nós devemos começar a pensar nisso. Quem pensa o orçamento é o executivo, é o prefeito. Então, eu acredito que hoje, com a ex-primeira-dama, Ana Mazon, como secretária de esportes, temos que começar a pensar o futuro de Piraquara para o esporte. Porque se nós não podemos ter grandes indústrias, grandes empresas, nós temos que ter boas escolas. Temos que ter bons locais de prática de esporte. Nós temos que fazer com que a população de Piraquara seja saudável à prática de esporte e que pratique o esporte também, não só a nível de competição, mas a nível de lazer. Mas para praticar a nível de lazer, tem que ter bons locais, né? Lugares adequados, salubres, né? Para que as pessoas possam ali se sentirem também mais protegidas, né? Porque você vai num ginásio como o Pole, tem carro queimado, carro abandonado, do lado da delegacia. Eu já estive lá em momentos que houve a tentativa de fuga de presos, e você dentro do ginásio, como que se fica num ginásio daquela, sabendo que pode ter um tiroteio do teu lado ali a qualquer momento. Como que as mães vão permitir as crianças com lá, certeza, né? com certeza. Muita gente aqui de Piraquara que joga basquete, tanto daqui quanto do Esmeralda, tem que sair daqui da cidade para ir para Curitiba, pegar ônibus para ir para Curitiba para jogar um basquete numa praça e tudo mais. Ali no Esmeralda tem uma praça, só que a estrutura lá no centro é bem melhor do que aqui. Sim. Então, falta investimento, falta planejamento. E eu acredito que o vereador, ele não executa obras, ele faz as leis, ele analisa os orçamentos. O executivo é que tem que ter essa prerrogativa, né? Então, esperamos que essa gestão comece a pensar isso. É claro que a gente não consegue desenvolver um projeto de grande vulto econômico do dia para a noite, mas a gente tem que começar a colocar no papel e começar a pensar orçamento para poder desenvolver o esporte na cidade de Piraquara. Muito bom. E qual que são as principais funções de um vereador? Fazer leis, fiscalizar o quê? O orçamento da cidade e todas as prerrogativas que são repassadas pelo Executivo Municipal. Que tudo que o Executivo faz ou que ele pretende fazer passa pela Câmara. E a Câmara tem essa prerrogativa de estar fazendo essa avaliação. Então, o vereador tem que ter noção de gestão, tem que ter noção de orçamento, tem que ter noção fiscal, para que ele possa fazer as suas conjecturas, as suas emendas dentro dos projetos que o Executivo manda. Ah, mas o vereador pode fazer projeto? Ele pode fazer projeto, desde que esse projeto não onere o cofre público municipal. Tem que muitas vezes se fala, o vereador vai ser eleito e ele vai fazer uma lei para baixar o valor da tarifa de ônibus. Pode? Não pode. O vereador não pode fazer uma lei nesse sentido. Quem pode trabalhar nesse sentido é um deputado estadual ou até mesmo um prefeito num diálogo com a Comec. Daí sim o projeto vem para a Câmara e a Câmara verifica a viabilidade ou não desse projeto ter legalidade constitucional. E a população acaba confundindo muito, né, sobre a função do vereador. Confunde. E muitas vezes acham que o vereador tem o poder de executar. Mas nós temos 3 poderes, né? Judiciário, legislativo e executivo. Então, o executivo é o que executa. Quem executa o projeto na sua ponta, na sua plenitude, é a prefeitura, é o prefeito municipal. E quem dá essa tranquilidade a ele para que ele execute esse projeto, sendo que todo o processo foi analisado, é a Câmara. A Câmara faz a fiscalização de onde ele vai executar aquele projeto com aquele determinado orçamento. Então, a Câmara é que faz toda essa avaliação. Então, nós hoje giramos em torno de 384 milhões de reais o nosso orçamento. Esse orçamento vai para dentro da Câmara e a Câmara avalia todos os encaminhamentos
que o prefeito vai executar durante o mandato ou durante os 4 anos do mandato. Então, a Câmara tem um poder de fiscalização do prefeito em relação a essa situação, para que a gente tenha certeza que esse dinheiro vai ser bem utilizado e aproveitado. Então, vamos fazer um asfalto. Vai ser feito um asfalto lá aqui no Santa Maria, no Santiago. Esse valor do asfalto vai para a Câmara analisa e a Câmara aprova. Ah, mas o asfalto é com recurso próprio ou com recurso de empréstimo, de banco ou assim por diante? É a Câmara que avalia e que dá a anuência. O prefeito dá a indicação, manda para a Câmara o projeto e nós avaliamos dentro das comissões permanentes. Existem as comissões permanentes de finanças, educação, meio ambiente, direitos humanos. Essas comissões, conforme a sua pertinência, avaliam esses projetos e daí dão o parecer favorável e daí vai para o plenário e daí os vereadores, os 12 vereadores ou 13, dependendo da votação, que é o caso do presidente, dão a sua anuência ou não em relação a isso. E como que a população pode estar interferindo ou participando desse tipo de julgamento? Assim? Entrando no site da Câmara e participando das sessões plenárias, fazendo seus comentários. Lá está no site da Câmara, tem um e-mail de cada vereador e acompanhar essa ordem do dia, que é colocado de forma semanal, e vai verificando conforme vão acontecendo os projetos e assim por diante. E vai ter que, muitas vezes, como a sessão é no período da manhã, o morador vai ter que ficar olhando o site da Câmara e verificando, e podendo dar a sua sugestão. E daí, se ele tem um representante lá, se é o professor Gilmar e tem uma votação que ele acha que não é interessante, é óbvio, daí ele pega e liga, professor, avaliei a ordem do dia, vai ter uma votação que eu acho que não é legal, qual que é o seu posicionamento? O eleitor tem que cobrar o seu vereador, né? Infelizmente, não é essa cultura que nós temos do povo brasileiro, né? Que é o que você falou alguns minutos atrás. O povo brasileiro tem a cultura de que o vereador tem o poder de executar alguma coisa. Ele executa a avaliação da lei, da sua implementação. Mas a execução da obra, quem é o prefeito que tem essa prerrogativa. Aquele eleitor ele tem que estar avaliando também o que o seu vereador está fazendo efetivamente dentro da Câmara. Se ele fez lei, se ele fez requerimentos, se ele fez os ofícios, se ele fez os pedidos. Eu posso não fazer a lei, mas eu posso cobrar algo em relação às questões fiscais da cidade do prefeito. Eu posso fazer uma proposição e assim por diante. Por isso que na conversa anterior, um vereador tem que ter uma noção do que é ser vereador. E nem todos têm essa noção. Né? Não só, não vou dizer na minha cidade, Piraquara, mas em todo o país. Né? Então nós temos vários legisladores que muitas vezes estão ali apenas para trabalhar em causa própria e não da população. Esse que é o grande mal do político brasileiro. Na sua opinião, isso acontece tanto? Falta de informação do eleitor, daquele do qual ele vai votar. O cara vota muitas vezes em troca de algo, um caminhão de terra, de um remédio, de qualquer situação, e depois ele não cobra nada. Ele vai cobrar lá na frente, daqui 4 anos. O senhor vai me dar mais um caminhão de terra ou não? Né? E, infelizmente, a política brasileira é complicada. Então, eu acho assim, o eleitor tem que verificar a proposta daquele político, a proposta daquele vereador, se ele tem proposta, se depois ele vai desenvolver essa proposta enquanto ele estiver com mandato. Né? Teve um caso muito interessante na minha caminhada, nessa última eleição, que eu coloquei que eu estaria defendendo as nascentes da cidade de Piraquara. Daí uma moradora me procurou na campanha e falou, vou votar no senhor por essa proposta. Eu sou servidora do IAT, do Instituto Ambiental do Paraná, e gostei da sua proposta estar cuidando das nascentes da cidade. O que o senhor vai fazer? Eu falei, vou fazer um projeto de lei para cuidar das nascentes. Vamos fazer um projeto com o objetivo do qual as pessoas podem adotar uma nascente na cidade de Piraquara quando assim identificá-las. E a gente cuidar daquela nascente, para que aquela nascente fique preservada. Estamos aí com uma situação hídrica muito séria no nosso país. Daí ela pegou e falou, vou votar no senhor devido a essa situação. Daí eu fui eleito. Qual que era o meu objetivo? Fazer um projeto para se adotar e cuidar das nascentes de Piraquara. É meu segundo projeto que foi aprovado na cidade aqui esse ano. Projeto número 2141, 2021, foi aprovado no dia 21 de 4.
21 de 5. Você 24 tem de quantos 5. projetos aprovados? Esse ano eu tenho 8 projetos 8 aprovados. projetos esse ano. Sou um vereador com o maior número de projetos aprovados na cidade de Piraquara. Eu ia fazer uma pergunta disso. Qual você acha que é a média ali por vereador? Chutando, assim, um número. 2, 1. Fora os que eu apresentei que foram negados, né? Que daí, como eu fui eleito na oposição, nem tudo eu consigo aprovar. Daí é difícil, tem que ter muito jogo de cintura política. Você já teve quantos anteriormente? Anteriormente, em 2012, eu fiz a lei que disciplina os cargos da administração pública, que faz com que a gente não possa nomear pessoas da mesma família dentro do cargo, que cai dentro daquela situação, mas não é o de nepotismo. Fiz a lei de criação do Dia Municipal dos Agentes Municipais de Saúde. Fiz a lei que institui o programa Farmácia Solidária. Então, aquelas pessoas que podem, que têm remédios em casa, indústrias, que o remédio está para vencer, ele pode ser usado, ele pode doar para a farmácia Piraquara. Piraquara já recebeu muito remédio nesse sentido. A lei é de minha autoria, de 2013. Fiz a lei que concede licença especial para atendimento a portadores de necessidades especiais. O que é essa lei? Essa lei foi criada em cima de um acidente que aconteceu na cidade. É a Lei 1340 de 2014. Nós tivemos um caso de uma servidora pública municipal que o filho dela foi servir o exército em São Paulo, e daí aconteceu um incidente com um tanque de guerra e o tanque caiu, uma parte do tanque caiu em cima da perna do menino, a perna foi amputada, e daí a mãe não tinha como cuidar desse filho porque a prefeitura não liberava, e se liberava, cortava o salário. Daí eu fiz essa lei para que ela pudesse ficar 20 horas do período dela de trabalho em casa e as outras 20 horas trabalhando sem ter perda nenhuma do salário, até que o menino ou ente, qualquer pessoa da família, né, pudesse receber o tratamento psicológico, fisioterápico e assim por diante, né? Sim. E daí eu fiz essa lei de grande importância, e hoje nós devemos ter em torno de 10 ou 15 servidores da rede municipal que se beneficiam dessa lei de portadores de necessidade especial. Fiz a lei também sobre a recomposição dos logradouros públicos e passeios. O que é essa lei? Então, se tem uma empresa que detona uma calçada, essa empresa tem que refazer a calçada. E quando eu fiz essa lei, não sei se vocês vão lembrar, lá em 2014, a Sanepar danificou todas as calçadas no centro de Piraquara. Do lado ali do posto do Ipiranga, aqui logo da prefeitura, ao lado da prefeitura, nós tínhamos todas as calçadas danificadas, cheias de buraco. Daí eu fiz essa lei naquela época onde eles teriam um prazo para arrumar as calçadas, senão seriam multados. Essa lei foi feita especificamente para resolver esse problema das calçadas. Então a empresa faz uma inserção no asfalto, numa calçada, num posteamento, eles têm que fazer a recomposição, senão são multados. Fiz essa lei em 2014, a lei da minha autoria. Qual que é o prazo? Porque essa semana, inclusive... 45 dias. 45 dias. Daí se comunica o urbanismo comunica a empresa tem que fazer o serviço. Entendi. Essa semana eu vi uma empresa fazendo um serviço, uma empresa de gás, eles perfuraram uma praça e tudo mais. Eles fizeram o buraco de manhã, de tarde já estava tudo bonitinho, certinho. Com base na lei. A lei de autoria minha. 14. Daí fiz a lei que institui o Prêmio Mulher Destaque em Piraquara. Nós temos muitas mulheres, porém nós temos um índice elevadíssimo de feminicídio, de violência contra as mulheres na nossa cidade, e essa é característica, né? Não temos uma delegacia da mulher, e lá em 2014 eu fiz o Prêmio Mulher justamente para a gente começar a enaltecer e valorizar a mulher da cidade de Piraquara e dar esse empoderamento a ela para que nós tenhamos uma vereadora agora, nesse momento, ou que a partir de agora. Nós temos que começar a criar lideranças mulheres, porque a Câmara tem que ter esse aspecto feminino, tem que ter esse aspecto mais delicado dentro da Câmara. Tem que. Né? E hoje a gente percebe essa ausência da mulher, é muito bruta ali dentro, e nós temos essa emergência na cidade de Piraquara. Então, nós temos que pensar isso nas próximas políticas, nas próximas eleições, e torcer para que surjam 1, 2, 3 mulheres que façam parte do corpo da Câmara para que a gente possa ter uma cidade um pouco diferente. Daí, quando eu crio o Prêmio Mulher Destaque, é justamente para valorizar as mulheres que fazem coisas boas na nossa cidade. Para trazer também para trazer para cá. Também fiz, vocês vivem, fiz a lei que dispõe sobre as agências bancárias, a necessidade do guarda-volumes.
Então, em 2014, até 2014, não tinha guarda-volume na cidade de Piraquara. Foi com base na minha lei que daí foi instituído o guarda-volumes. E daí agora, em 2021, eu fiz a lei que institui a obrigatoriedade de ter cadeira de roda dentro das agências bancárias. Então, as agências bancárias hoje têm cadeira de roda com base na minha lei. Porque você tem que fazer a prova de vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas chegam na agência bancária, tem um deficiente, uma pessoa amputada, não consegue sair do carro, tem dificuldade. E a agência bancária, que as agências são as que mais ganham dinheiro na nossa cidade, não tinham cadeira de rodas. Tanto é que se você buscar o meu Facebook, você vai ver que o Banco do Brasil foi o primeiro banco a se adequar à minha lei de 2021. E lá atrás, também em 2014, eles instituíram. O senhor teve bastante leis já aprovadas, Bastante, então, né, professor? isso. E Talvez são leis seja... que estão vigentes, leis que vocês usam, que muitas vezes você é imperceptível, você acha que a coisa aconteceu, que está ali, e muitas vezes mas fizeram porque foram motivados a fazer através de uma lei. Tem toda uma história por trás. Então, tem a lei de política doação. não é só ruim, né? Que nem o pessoal... Não é só ruim. Política... E às vezes está na prática e passa despercebido, né? Isso. E tem alguma lei que, assim, que você não conseguiu a aprovação da Câmara e, tipo, tem uma revolta, assim, uma indignação por parte tua? Eu não vou usar o termo revolta, né? Algo que tipo, você não concordou com a decisão da Câmara, por exemplo. Eu até prefiro não entrar nesse aspecto, porque acaba gerando mágoas, né? E é o revanchismo. E eu apresentei algumas propostas, é óbvio, sempre com o intuito de estar trazendo o bem para a população da cidade de Piraquara, né? Que vocês viram que são leis que a gente usa no dia a dia, né? Leis que protegem a população. E você pode ver que eu não apresentei lei com nome de rua, pouca coisa assim, com questões pessoais, né? Minhas leis são muito voltadas à população como um todo. Né? Aquilo que você falou, você sai nos bairros, olha o que precisa e tudo mais e faz o projeto. Isso. Esse é o objetivo. Você buscar uma demanda, buscar uma necessidade. Quando eu fiz a lei Adota uma Nascente, qual que é a minha necessidade hoje que eu vejo emergente da cidade de Piraquara? Se nós não podemos ter indústria, se nós não podemos ter empresas, se nós temos que preservar esse solo, estamos com um problema hídrico enorme nesse país, nós temos que cuidar da nossa cidade, temos que preservar as nossas nascentes. Você vai na Vila Militar, tem nascente florando nos terrenos baldios e o empresário, sem escrúpulo, está jogando terra em cima, porque o cara está pensando em vender o terreno. Esse terreno agora está protegido com essa lei e com a lei municipal. Então, nós não podemos deixar essas nascentes serem fechadas. Nós temos que cuidar da nossa cidade. Porque cuidar da nossa cidade é cuidar do futuro do seu filho, do seu neto, do meu neto, cuidar da Curitiba. Não estamos tendo água nesse momento. Será que daqui 20 anos vamos ter? Então, temos que cuidar desse solo. Essa cidade é uma riqueza para a região metropolitana. Então, temos que ter essa maturidade de que temos que cuidar da cidade de Piraquara. Então, para mim, uma das leis mais importantes que eu fiz na minha vida até agora é justamente essa lei que fala sobre as nascentes, que é o futuro do nosso país, o futuro da nossa cidade, né? Que é a nossa joia rara, nosso petróleo branco, né? É a riqueza maior que nós temos. É exatamente isso que eu ia falar, que a riqueza ela não tem sido tratada assim, né? E foi pauta na discussão da Câmara também, o uso que a Sanepar faz e que o município talvez não receba tanto em troca, tanto investimento em troca, né? Então, você quer comentar melhor? A Sanepar tem a concessão, né, por 30 anos do uso da nossa água. Eu acho que 30 anos é muito, né? Vocês têm média de 30 anos, 28. A concessão ela dá o direito à Sanepar a ter pleno controle da nossa água durante 30 anos. Então, talvez eu nem esteja vivo. Estou com 56 anos. Daqui 29 anos vai ser concluída a nossa concessão com a Sanepar. Foi feito ano passado. Foi feito no mandato passado. E daí? Daqui 30 anos. E qual que é o retorno para o município? Hoje nós recebemos alguns investimentos da Sanepar, algumas pavimentações ali da Nova Tirol, ali, aquela paralelepípedo foi feito com auxílio da Sanepar, alguns outros investimentos que serão feitos. É repassado em torno de 270, 300 mil reais por mês, que é muito pouco, para a cidade de Piraquara. E daí nós temos um monte de impedimentos, né?
que não podemos um monte de coisa. Mas, enfim, fizeram essa concessão. A Câmara, no mandato passado, aprovou essa concessão, que eu acho que 30 anos é muito, nós deveríamos ter pensado em 15, 20 anos, né? Mas agora não tem o que fazer, né? Isso aí vai ter que aguardar e temos que cuidar da cidade e trazer essa conscientização ecológica e ambiental para os nossos moradores na cidade de Piraquara. E fazer com que eles cobrem da Sanepar, cobrem do poder público o cuidado da nossa água. E nós não temos privilégio nenhum, né? Pagamos a mesma taxa de água de Curitiba, a mesma taxa de água de Pinhais, de Araucária, pagamos tudo só. Não tem privilégio nenhum, mas tem as limitações, né? Tem as limitações comerciais, industriais. Nós podemos ter empresas não poluentes aqui na cidade, mas não temos uma política voltada para isso. E daí, podia entrar a Sanepar? Justamente buscando para a cidade de Piraquara parceiros nesse sentido. Não deixar essa responsabilidade apenas com a cidade de Piraquara. Trazer empresas, trazer universidade. Quando eu fui vereador em 2012, de 2013 a 2016, eu por várias vezes fui falar com o reitor da Universidade Federal no sentido de que nós trouxéssemos a Universidade Federal para dentro de Piraquara. Então, nós temos que ser um polo de educação aqui. Se não podemos ser um polo de indústria, de desenvolvimento econômico, pelo menos vamos ter boa educação na cidade, boas escolas, universidades, né? Hoje estamos virando um pouco, está vindo muita universidade IAD, né? Sim. Tem a Unopar, tem várias universidades aí que estão vindo para a cidade de Piraquara, mas aquelas de grande porta do nosso estado ainda não, só trouxeram uma almoxarifada ali na rodovia, né? Eu estava pensando na questão da educação de Piraquara, e eu estava por dentro, né, da educação. Trabalhei 4 anos na educação. E eu vi assim que o que a Secretaria de Educação fornecia e dava não é ruim, né? É uma educação muito boa, tem professor muito bom. Sim. Só que é antes da educação o problema, né? As crianças elas já chegam lá sem estrutura familiar, sem condição de estar na escola todo dia. Às vezes sem ter condição de ir com uma roupinha para a escola mais bonitinha, assim. Isso. E faz tanta falta, né? O emprego, com certeza. Essa industrialização poderia dar tanta coisa boa para a cidade. Podia dar a possibilidade de termos curso técnico nas escolas, ampliar essa possibilidade aos nossos jovens de um futuro promissor, uma possível autonomia aos nossos jovens, através da educação, do qual nós não temos hoje. Só temos 2 escolas nesse momento com curso técnico. O Colégio Vila Macedo, do qual eu sou diretor, tem curso de informática, e o magistério do Gilbertinho. Então, nós ficamos aí 100 anos praticamente sem escolas que preparam para os nossos jovens, para o mercado de trabalho. Então, eu vejo assim que é uma demanda reprimida muito grande. É muito precária, muito, né? precária. E daí você busca o histórico de formação dos alunos do ensino médio. Quantos alunos se formam no ensino médio nas escolas da cidade de Piraquara? São muito poucos, se comparado com o número que são matriculados lá no 6º ano, né? Ou no 1º ano da escola fundamental. Quando você pega os alunos, quando eles entram lá com seus 6, 7 anos e na sua saída aos 19 anos, você vai ver que há um afunilamento muito grande. Poucos se formam no ensino médio. Por quê? Porque vão ter que trabalhar, porque vão ter que buscar recurso financeiro para ajudar a família, porque os pais se separaram e as coisas ficam mais difíceis, porque é o que você falou, precisam ter uma vida um pouquinho melhor, e daí para ter essa vida um pouco melhor eles vão ter que buscar emprego, e muitas vezes o emprego não está aqui, está em Pinhais, está em Curitiba, está em Colombo, está em São José, e daí ele não tem tempo para voltar dentro do horário para estudar, e daí ele prefere parar de estudar. Esse é um grande gargalo, um grande problema na nossa cidade. Então nós temos que ter escolas que motivem a continuidade e incentivam aos jovens para que concluam seus estudos, mas que concluam com capacidade técnica. Que não adianta você terminar o ensino médio, o que você é, Carneiro? Terminou o ensino médio, qual que é a tua profissão? Pô, não tenho profissão, só terminou o ensino médio. E você, Johan? Só terminou o ensino médio. Mas se você tem um curso técnico de informática, um curso técnico de enfermagem, um curso técnico numa outra área, você tem a possibilidade de estar galgando algo melhor. Eu vejo isso como uma grande deficiência na cidade de Piraquara. Porque se nós não podemos muitas coisas devido às nossas questões ambientais, nós temos que ter boas escolas na cidade de Piraquara. E não temos esse momento. Temos boas escolas, mas não preparadas para os nossos alunos, na possibilidade de dar autonomia àquele aluno. O aluno tem que ter autonomia, de tentar algo lá na frente. E se a escola não prepara ele para ter autonomia,
ele não vai ter autonomia? Sim. Daí entra num emprego e nunca mais sai, né? E nunca mais sai. Ou é aquilo de a pessoa querer fazer um curso técnico, alguma coisa, mas você tem que conciliar trabalho com estudo e Difícil, né? é bem complicado. Quantos engenheiros se conhecem em Piraquara que estudaram com você? Estudar com Quantos médicos? Quantos dentistas? nenhum. Então, aí se vê. Quantos advogados? Nenhum. Então, você começa a perceber que você que é daqui, você se formou aqui, você criou, você desenvolveu a sua vida da juventude, da adolescência até a fase adulta, você começa a perceber que essas profissões, que são as profissões, vamos dizer assim, mais de peso, você não vê os seus colegas formados nessa profissão. E daí você vai buscar qual o curso que esse meu colega fez. A maioria também não fez curso, mas está lá no subemprego, está sobrevivendo, está trabalhando. É caixa, empacotador, é auxiliar de enfermagem, mas, cara, a cidade nós não preparamos. Então eu vejo que isso é um grande problema e vejo que a educação é a grande solução. E a nossa cidade tem que ter essa vocação para a educação. Eu vejo isso como um grande propósito. A Piraquara tem que se preparar para preparar as suas escolas, os seus jovens, para sair desse aspecto de violência. Nós só vamos sair do aspecto de violência quando nós tivermos boas escolas, literalmente, na cidade de Piraquara, preparando o jovem para o futuro. Porque hoje, nos últimos meses, o que você mais ouviu de Piraquara? Mataram uma menina lá na Planta Deodoro, mataram uma senhora lá no Guarituba, mataram um rapaz na frente da prefeitura. É só isso que está saindo hoje. A violência está tomando conta do cenário de Piraquara. E nós só vamos mudar essa história de Piraquara quando tivermos possibilidade de mudar o futuro, a autonomia dos nossos jovens. O senhor tem esperança que isso aconteça? Eu tenho, porque eu trabalho muito nisso. Nós não podemos deixar de ter esperança. E qual que é o caminho? Educação, boas escolas, incentivo. O plano diretor, ele tem alguma coisa... Não chegou ainda na Câmara, estamos aguardando que venha o plano diretor com as propostas. Você pode explicar o que é o plano diretor? O plano diretor vai discutir o zoneamento, vai discutir todo o procedimento de construção da cidade, como a cidade vai se constituir a partir de agora. Vai trazer um novo planejamento. Vai trazer um novo planejamento urbanístico para a cidade. Então, esse plano diretor, quando chegar, que eu acredito que venha ali no mês de fevereiro, quero até passar para vocês, para que a gente possa, porque vocês tenham ideia do que a Câmara vai discutir, do que a gente pode levar de emenda. Muitas vezes vocês, com a experiência aqui da imprensa, podem trazer algumas ideias que podem nos motivar a fazer uma emenda dentro do projeto, como representante de vocês que sou, os demais vereadores, e a gente discutir algo que seja de interesse público efetivamente, e não de interesse pessoal de algumas pessoas. Nós temos que pensar na cidade como um todo. Então nós temos que temos que colher todas as coisas boas para que a gente possa transformar em possíveis possibilidades de emenda, no sentido de estar melhorando o plano de diretor, no sentido dessa questão urbanística, estrutural da cidade, né? Muito massa. Algum projeto assim que você propõe como um Bolsa Atleta? Carneiro, o projeto do Bolsa Atleta, ele teria que passar pelo executivo. Todo projeto que onera, que sugere a aplicação de recurso, ele tem que sair do executivo. O executivo tem que ter essa prerrogativa. Eu posso até fazer uma proposição e motivar, cutucar, vamos dizer assim, o executivo para que eles enviem um projeto para a Câmara, que eles façam. Porque se o projeto ele direciona que vai ter gastos, vai ter aplicação de recurso, quem tem essa prerrogativa é apenas o prefeito ou os secretários de idealizar o projeto e mandar para a Câmara. A Câmara daí vai avaliar dentro do orçamento a viabilidade financeira, se pode ou não, e se autoriza o desenvolvimento disso. Eu acho saudável. Né? Hoje é um ótimo incentivo, né? É um ótimo incentivo. Financeiramente o E não atleta... precisa ser muito. Um auxílio, né? Para que a gente ajude um bom jogador de vôlei, um bom jogador de basquete, um bom corredor, um bom lutador. Inclusive tem um menino agora, acho que da Vila Macedo, que está para ir para a Bahia, num campeonato de lutas marciais.
e ele foi convidado, mas não vão pagar o recurso. Então ele vai de ônibus para a Bahia. Coitado, vai ficar uns 3 dias dentro do ônibus, né? E não tem auxílio nenhum. Então eles estão estão arrecadando recurso, aquela coisa toda, para ajudar esse menino aí, para que ele chegue até lá. Daí eu até conversei com uma amiga dele, falei, ele vai como? Ah, vai de ônibus, coitadinho e tal. Nossa, ele vai chegar lá, ele já vai ter que lutar dentro do ônibus para chegar lá, né? Que não vai ser fácil nessa viagem. Vai chegar cansado lá. Vai chegar cansado lá. Mas você vê, por exemplo, alguma outra maneira dele ir com recurso, pô, é um incentivo a mais. Porque ele, querendo ou não, ele tem que representar a cidade, certo? Sim. Mas é complicado, né? Eu vejo que falta esse olhar da Bolsa Atleta, falta esse olhar do incentivo ao esporte, no sentido de que a gente possa desenvolver algumas escolinhas, né, dentro da escola, dentro da cidade, né? A gente quando ia participar dos jogos, lembra os ônibus que a gente ia? A gente, os caras estão chamando a gente de pirata, né? É bem isso. Vocês veem enfim, é confusa a situação nesse sentido do esporte. Por isso que eu acredito ainda que a cidade tem essa possibilidade de desenvolver algo, né? O potencial é claro, né? Potencial é claro. Uma cidade de 100 mil habitantes, 115 mil habitantes, temos inúmeras pessoas com habilidades aí, em todas as áreas, né? Eu até brincava, né? Quando eu morei na Vila Oficinas, eu fui saltador porque eu aprendi a pular valeta. Né? Então eu pulava valeta, eu pulei de 7 metros salto em distância. Eu até brincava, eu pulei é nesses lugares mais insalubres muitas vezes é que saem os grandes atletas, entendeu? Porque é a dificuldade, né, de estar correndo no campo, no mato, em tudo que é lugar. E nós temos essa questão geográfica que ajuda bastante, e essa miscigenação aí de várias etnias aí misturadas aí na nossa cidade, é um indígena, hoje temos os haitianos, venezuelanos, tem uma mistura muito grande na nossa cidade, né? E devem sair grandes atletas, né? Com certeza. Né? Com certeza, só falta incentivo, né? E alguém com olhar clínico, né? E que acredite, né? Que a gente pode fazer a diferença ainda no esporte. Você acha que tem alguma barreira que Piraquara precisa passar ainda na política? Na política? Para conseguir realizar projetos tipo esse. Eu acho que nós temos que fazer com que a população participe mais das decisões políticas, dos partidos políticos. Hoje, as coisas se decidem entre 4 paredes na nossa cidade. Os partidos estão muito fechados. Só participam dos partidos aqueles que as pessoas querem. E só saem candidatos, se vocês perceberem, os mesmos. Sempre são os mesmos candidatos. Muitas vezes mudam de siglas, mas sempre são os mesmos. Quando a população começar a perceber, não só em Piraquara, mas a nível de Brasil, que para você mudar o destino da sua cidade, você tem que fazer-se representar dentro de um partido político, você vai começar a decidir as convenções, vai começar a decidir quem são os seus prefeitos, porque a garantia de um vereador de ser candidato, a garantia de um prefeito de ser candidato, passa por um partido e passa por uma convenção. Então, romper essa situação é você fazer com que a população comece a se identificar. É claro que nós temos muito partido, né? Isso daí acaba complicando bastante, mas a comunidade vai começar a se identificar e começar a procurar, eu sigo tal igreja, agora vou seguir tal partido também. Quero ver o que se constrói, o que se faz, qual que é o projeto desse partido, qual que é o ideal desse partido, quem que está lá dentro, se eu posso ser candidato. A população tem que participar. Nós temos que romper essa barreira na questão política de deixar a população alheia a esse processo. Que a população não participa desse processo. Esse processo é decidido entre 4 paredes. Né, o processo das convenções e a escolha dos candidatos. A partir do momento que a população fizer parte do processo de constituição dos partidos, efetivamente, associação de moradores, quantas associações você conhece moradores em Piraquara? Não tem. Você pode ver que a representatividade da população em Piraquara é muito fragilizada nesse sentido. Então, são essas barreiras que nós temos que vencer. Agora eu pergunto, será que não fragilizaram as associações, esses movimentos sociais, justamente com o intuito de estar manipulando algum processo? Talvez sim. Já tivemos essas lideranças antes? Já tivemos em determinados momentos, mas daí essas lideranças acabam se diluindo no decorrer do processo, do tempo, né? Inclusive teve uma pergunta que mandaram para a gente exatamente sobre as sessões, que elas
atualmente ocorre pelo período da manhã, né? Sim. Justamente quando o pessoal ainda está trabalhando. Sim. Mas faltou a comunicação, faltou a informação rodar, né? Porque elas estão sendo no YouTube, né? Sim. E gravadas. Então, E gravados. Então a população pode facilita. participar. Então seja tanto de manhã quanto de tarde, de noite. Curitiba é de manhã também. Em Pinhais é das 17 às 19, Piraquara das 10 ao meio-dia. E a população tem que participar e mandar as suas sugestões, assistir as sessões. Não assisti a sessão ao vivo, porque assistir a sessão ao vivo é uma coisa. E assistir gravado também é outra coisa, mas você também pode fazer sua sugestão, estar participando e dando a sua sugestão, independente de estar lá ao vivo ou não. Que muitas vezes, se fosse à noite, mas eu trabalho, eu quero dormir, eu estudo, né? É o interesse, é você romper esse paradigma de horário, de rede social e ir lá e dar a tua sugestão, dar o teu pitaco. Ô, vereador, tá votando assim por quê? Votei em você para defender tal causa e agora chega lá se defende outra, né? E ele pode entrar no e-mail, responder, conversar. E isso está... Participar, né? Participar efetivamente. E daí você entra e você vê que a população participa pouco também. Culpa deles? Não, eu acho que é falta de informação, uma questão educacional também, né? É isso que eu falei, é uma barreira. Já é uma barreira que nós temos aí, de que as coisas... Quantas sessões da Câmara Federal você assistiu esse ano, Carneiro? Nenhuma. E você, Johan? Nenhuma. Eu também assisti umas 2, 3, entendeu? E eles nos representam em Brasília. Eles votam os impostos, votam as taxas, votam toda a nossa questão de energia, questão de alimento, votam tudo, né? Combustível, tudo passa por Brasília. E nós participamos efetivamente muito pouco disso, né? Então, eu ainda tenho contato com o deputado federal, tenho contato com o deputado estadual, de vez em quando eu faço as minhas cobranças, mas a população em geral não tem. Né? Falta um incentivo da militância ali, né? Educação. Educação. Começa dentro da escola. É isso que eu ia falar, porque é um Grêmio, né? O Grêmio Estudantil. O Grêmio já... Grêmio Estudantil, os movimentos estudantis, os movimentos sociais, associação de moradores. É aí que começa essa política, que você começa a se envolver e conhecer um pouquinho da tua realidade, da tua cidade, do teu país, né? Para a gente finalizar aqui, sobre a escola que você trabalha, né? A gente esteve lá, a gente viu que a escola está perfeitamente preservada, não tem um vidro quebrado nem nada. E isso é um diferencial da gestão, né? Se tem algum projeto que você pretende fazer daqui para frente lá? Bem, eu amo a minha escola, gosto da minha escola, sou diretor porque adoro aquele ambiente. E vi que levei 17 anos para transformar aquele ambiente num lugar tranquilo, num lugar de desenvolvimento educacional, num lugar eu recebi 2 prêmios nos 2 últimos anos do governo do estado. Hoje eu comecei a fazer outros investimentos dentro da escola com poucos recursos. É você gostar do que você faz, é você tentar buscar hoje. Quando eu entrei lá atrás, eu buscava diminuir a violência, diminuir a droga, a adição dentro da escola, todos aqueles aspectos negativos que o Vila Macedo tinha. E hoje eu já trabalho o aspecto de desenvolvimento pedagógico. O meu grande sonho é ter a minha escola com os melhores índices educacionais na cidade de Piraquara. Eu estou entre as melhores já estou aí alcançando as melhores escolas que se diziam, né, que sempre estiveram acima. Eu estou muito próximo das boas escolas. E quero, quando sair dali daqui 8 anos, que eu devo estar me aposentando, quero deixar o Vila Macedo, com certeza, se Deus quiser, entre a melhor escola de Piraquara nos índices educacionais e uma das melhores do Paraná. Esse é o meu objetivo. Eu não tenho briga dentro da minha escola, não tenho violência dentro da minha escola. Eu faço um trabalho de mediação de conflito muito sério e no sentido de estar sempre trazendo a comunidade para dentro da escola para dialogar, os pais, conversar. E isso, para mim, é muito valoroso. E eu sou um homem muito presente na escola. Eu vou de manhã, eu vou à noite, eu vou à tarde, eu sou vereador, eu sempre eu cumpro minhas 8 horas diárias dentro da escola e as demais horas eu sou vereador da cidade. E eu gosto do que faço e vejo que eu sou fundamental nesse momento lá dentro,
E a comunidade tem um apreço, tem um carinho muito grande por mim e também quer minha permanência lá, porque me reelegeram pela 6ª vez. E daí o governo do estado tentou fazer com que o Vila Macedo se tornasse uma escola cívico-militar. E a comunidade votou contra isso. Manteve a política civil, né? A política normal. E eu permaneci na direção. Então, eu vejo que o meu grande objetivo hoje é ampliar os aspectos pedagógicos, os índices escolares do Vila Macedo e deixar o Vila Macedo entre as melhores escolas do Paraná. Em todos os aspectos, aspecto estrutural, aspecto pedagógico, de organização. E os nossos jovens já começaram a perceber isso. E ontem, nos jogos, agora mesmo está tendo uma atividade educacional lá, voltada à festividade, e os nossos jovens são muito saudáveis. Minha escola não tem pichação, minha escola não tem vidro quebrado, não tem porta quebrada, minha escola tem netbook, tem computadores, tem ar-condicionado, nós temos vários investimentos dentro da minha escola. E é aqui em Piraquara, o professor Gilmar, que conseguiu durante muitos anos o respeito daquele bairro. E aquele bairro me fez vereador, eu fui o vereador mais votado da história nessa última eleição, fiz 600 votos dentro da Vila Macedo, saí da Vila Macedo eleito. Não moro na Vila Macedo, moro no Santiago. E fui eleito na Vila Macedo. Essa estrutura que você tem na escola, você vê como um incentivo? Com certeza, com certeza. Por exemplo, os notebooks, a questão do ar-condicionado numa escola municipal? Uma escola estadual. Estadual, desculpa. É um incentivo, né? Um incentivo, uma boa biblioteca. Nós temos mais de 6 mil livros no nosso acervo da biblioteca. Biblioteca informatizada, fibra ótica. Né? Então, é o incentivo, é o respeito, é quadra de sintética de futebol que se viu lá, né? Uma quadra aconchegante, bonitinha, né? Hoje eu fiz a integração município-estado, levei meus aluninhos do 6º ano do Hermínio, da Escola Municipal, para conhecer a realidade do Vila Macedo. E daí eles estavam lá e a gente fez essa integração hoje. Então, eu acho que ser professor, ser diretor, é também gostar e amar do que faz e respeitar o jovem na sua plenitude, desde a questão de gênero e na questão pessoal. Você tem que respeitar o jovem em todas as suas nuances e olhar no olho do jovem e conversar com ele de forma madura. É saber o que o professor está fazendo em sala de aula, se o aluno está sendo assediado por um professor, por uma professora, é você conversar com o pai, é você discutir o gênero com o pai de forma madura, e isso eu faço com muita plenitude dentro do Vila Macedo. Por isso que eu tenho respeito daquela comunidade. E amo o que faço e gosto muito daquela comunidade e vou me aposentar dentro daquela escola. E é isso que é uma excelente política, né? Ouvindo a população. Professor, parabéns pelo trabalho que você tem feito, tanto como diretor, como vereador, né? Como com certeza. Também, né? Não tem nada que possa contrariar, né? Não mesmo. Tá impecável. Eu agradeço a oportunidade, né? Me coloco à disposição de vocês, fico feliz. E uma coisa que eu deixo aqui como recado, né? Acreditem, eu tenho 56 anos, eu nunca deixei de acreditar nas coisas verdadeiras, nunca deixei de acreditar no meu jovem, independente se ele cometeu um erro lá fora ou não, eu nunca deixei de acreditar no meu jovem, porque muitas vezes você, com uma boa correção, uma boa conversa, você pode recuperar um jovem da droga, da criminalidade e assim por diante. Eu recuperei muitos jovens na Vila Macedo, recuperei muita coisa na Vila Macedo. Ontem mesmo eu fui examinador da banca da Universidade Federal de uma ex-aluna da Vila Macedo, que me indicou como examinador da banca. Eu estava com os pró-reitores da Federal fazendo uma análise de um TCC dela. É uma honra você fazer parte dessa história da nossa juventude que fez parte lá atrás e que hoje são adultos defendendo teses dentro da Universidade Federal e de outras academias do nosso país. Professor, para encerrar, uma das perguntas aqui que não podia faltar, que mandaram lá para a gente, quais são os salários e os benefícios que um vereador recebe hoje? O vereador recebe hoje em torno de 9 mil reais de salário e líquido entra na conta 7.100. 9 mil, mas ele desconta assim, né? INSS, posto de renda, entra R$7.100. Benefícios não tem nenhum. Então, eu gasto hoje, por exemplo, R$1.400 de combustível, me deslocando nos bairros, é deduzido dos meus R$7.100. Não tenho benefício nenhum. Então, se eu resolvo fazer qualquer situação de ajuda, por exemplo, vou ajudar, levar uma pessoa lá em Campo Largo, lá está com dificuldade, tem que levar ele todo dia, é com o meu carro, com o meu dinheiro, não tem carro, não tem gasolina, é recurso próprio, não existe nada de benefício na Câmara. E se existir, é irregular.
é irregular. Não tem benefício. Tenho 2 assessores, né, os dois de gabinete, e, eles ganham em torno de 4 mil e outro em torno de 4.800. Daí deduz os valores, né, de imposto de renda, INSS, é o salário dos dois. Então, são 2 assessores e o vereador. Isso é o meu gabinete que tem, né? E não tem benefício nenhum para nos ajudar. Nada. Não tem auxílio terno, auxílio sapato, auxílio gasolina, auxílio gás. Auxílio moradia. Auxílio moradia, não tem nada. Tudo que eu faço é com os 7.100 que nós temos de salário de vereador. Daí você deduz tudo isso, entendeu? Então, você tem que ir dosando, senão chega no final do mês... Não é tão bom assim quanto parece, né? O salário é bom. É salário ótimo. é bom. Eu vejo que o salário é ótimo. Né? Tem gente que reclama. Eu acho que o salário é ótimo. O que eu vejo é a falta de produtividade, muitas vezes. Né? Tem que ter produtividade. Uma pergunta que, né? que eu iria fazer em seguida. Você acha que todos os vereadores que estão lá, eles valem esse gasto público? É o seu eleitor, quem colocou eles lá, que tem que ver depois, no final dos 4 anos, né? Avaliar. Tá liso. Que vai ter que avaliar os projetos, vai ter que avaliar suas proposições, seu requerimento e ver se ele valeu aqueles 7 mil por mês, né? Exatamente. Eu me coloco que eu valho os 7 mil reais, eu me dedico, eu ajudo, eu vou lá no velório. Quantos Covids eu, infelizmente, chorei muito esse ano. Foram muitas famílias que eu ajudei de madrugada, eu e o Cláudio. Nós corremos muito para ajudar as famílias que faltava orientação, estavam desesperadas. Então, foi um ano muito difícil esse ano. Graças a Deus, o Covid diminuiu agora, então os óbitos acabaram. Mas foram muitos problemas que nós tivemos. E vejo que temos um grande gargalo hoje dentro dos cemitérios, os coveiros, que exploram a cidade de Piraquara. E doa quem doer, que eu estou falando aqui. Eu vou fazer uma lei, vou procurar a Secretaria do Meio Ambiente e temos que fazer uma licitação e colocar uma empresa própria para administrar o cemitério no sentido dos coveiros. Os coveiros são autônomos hoje e hoje as famílias têm que pagar a sua cova, lá, a abertura do túmulo, para o coveiro na hora do enterro, em dinheiro vivo. Nada em boleto, é dinheiro vivo. Isso é um absurdo que acontece em Piraquara e muitas famílias foram humilhadas por coveiros na cidade de Piraquara, porque na hora que estavam enterrando seu pai e sua mãe, o coveiro dava uma cutucada e perguntava: quero meus 280, quero os meus 600 reais. Falta de respeito. Isso temos que acabar. Que triste que isso aconteceu. Isso é triste, o prefeito sabe da minha indignação, os vereadores sabem da indignação que eu estou, e a população que vivenciou essas situações dentro dos cemitérios, nós temos que mexer nisso. Isso nós temos que mexer. É uma coisa que eu acho urgente, é mexer no sistema desse atendimento dos coveiros dentro da cidade de Piraquara. Né? Imagine você pagando 300 reais em dinheiro vivo. Serviço público não se trabalha com dinheiro. E nesse momento ainda, né, professor? Vivo. Sim. Justamente nesse momento, né? Vá lá amanhã aqui no Bom Jesus, vá lá no São Roque, pergunte como que é uma exumação, para quem que você paga a exumação. Pergunte. Isso nós temos que rever na nossa cidade. Culpa do prefeito? Talvez não. É algo que vem já há muito tempo e temos que repensar. E que pode ser mudado, né, professor? Que pode ser mudado. Doa quem doer. Doa quem doer. Então é isso, vamos agradecer os patrocinadores. Um abraço especial, Universivo e Clã do Leste. Sempre presentes. E... Canecas Audaz. Isso. Clã do Leste, mais uma vez, inovando aí. Cada vez melhor o cenário, né? Obrigado, Celião. Valeu, Celião. Não tá aqui, mas sempre presente. Canecas Audaz. As canequinhas bonitinhas aí, né, professor? Lindas canecas, lindas, maravilhosas. O dia que tiver uma, me dá de presente. Você vai levar uma. Tem uma guardada pro professor já. O Ciclis. Ciclis Santa Mônica. Presentes lá há mais de 10 anos, consertando sua bike, deixando nos trinks. E é isso, estamos esquecendo de alguém? M Brasil. E a M Brasil. M Brasil, a maior academia de Piraquara. A melhor. Minha filha faz academia lá na M Brasil. Ela treina lá? Ela treina lá, ela é crossfiteira, né? Faz crossfit. Inclusive, ela ganhou um campeonato curitibano do crossfit na semana passada. Atleta. E ela treina aí pela M Brasil. Show de bola. Aí, ó.
Ela E o treina Brasil na fazendo a Brasil, diferença né? também, incentivando o esporte. Incentiva o esporte. É isso daí. Professor, mais algum recado? O recado que eu tenho é que a população acredite que existem boas pessoas fazendo política. Nem todos são sem vergonha, nem todos são corruptos. Fantástico. Temos diferença, sim, mas temos que, é o que você falou ali, temos que participar, temos que verificar o que o seu político está fazendo, temos que acompanhar o que o seu vereador faz, o que o seu deputado faz, para que a gente possa fazer a mudança lá na frente, né? E vou falar para o senhor, uma sessão que você assiste ali, você já dá uma analisada boa, né? Em quem está trabalhando e quem não está. Sim. Porque tem esforço e esforços ali. Com certeza, né? Muitas vezes não é só pedir votação global, né? Nós temos que fazer com que os projetos sejam decididos efetivamente. E que a população esteja sendo atendida, né? E que esteja sendo atendida. Para fechar e incentivar o pessoal a entrar para a política, professor. Procurar um bom partido, né, que é difícil, né, mas existem alguns partidos bons. Que a pessoa se identifique. Que se identifique, estudar a ideologia daquele partido, verificar quem faz parte daquele partido e verificar se ele vai ter condições de concorrer, se ele tiver interesse ou não. E se não concorrer, que ele possa opinar dentro daquele partido num plano de gestão e assim por diante, né? Porque é o que eu disse, os partidos são feitos em 4 paredes, né? E só algumas pessoas aqui comandam eles, né? Então, o meu partido é o Solidariedade, o 77, está aberto a todos vocês para que venham conhecer um pouquinho mais o nosso partido e estão convidados aí, Show de candidatos bola, na próxima eleição conosco aí. Opa, eu vou ler? Suas redes sociais, se quiser te conhecer, te acompanhar, seu Instagram é como? Instagram, né, o Facebook, professor Gilmar Luiz Cordeiro, né? Inclusive o professor faz bastante votação lá no Instagram, né? Isso, faço bastante votação. Show lá, de bola, né? professor. Eu tenho... esse mês a gente atingiu mais de 14 mil pessoas aí visualizando nossas redes sociais, participando, dando sugestões, né? Hoje a gente fica até de madrugada respondendo, quase um né? plenário, né? Uma assembleia quase. Uma assembleia quase legislativa a nível de Paraná, né? A gente extrapolou bastante os limites da cidade de Piraquara, né? Isso é importante, porque tem gente que está acompanhando nós aqui, né? Isso é importante. E é uma forma de estar divulgando o que acontece aqui na cidade de Piraquara. Parabéns de novo, professor. Parabéns, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. E é isso, vamos encerrar aqui. Vamos lá. Valeu, se inscreva no canal, gente, apoia nosso projeto, aí a gente precisa de likes, inscritos, para continuar a fazer isso aqui acontecer. É isso, segue a gente lá no Instagram, Mentalizei. Falou e tchau. Tchau, tchau.